Você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que está a cada dia mais perto de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 16. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o a sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele disse, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo, guia e anda, e não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus, de longe, disse a Gease, seu servo, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas Gease chegou para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Gease, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Honras e glórias sejam dadas àquele que é o Rei da Glória. Louvado seja o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua comunhão com o Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Cristo, 17 de julho de 2007, um avião Airbus A320 da companhia aérea TAM Linhas Aéreas, procedente de Porto Alegre, realiza
a aterrissagem na pista 35L, esquerda, do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O piloto não consegue frear a aeronave, que, ultrapassando os limites da pista, atravessou a Avenida Washington Luiz, colidindo com o prédio da TAM Express e com o posto de gasolina da Shell, causando o maior acidente aéreo da história da aviação brasileira, com todos os 187 passageiros e tripulantes mortos e mais 12 vítimas fatais que se encontravam em terra, totalizando 199 vidas perdidas naquele desastre. A exemplo, meus irmãos, de qualquer acidente aéreo de média ou grande relevância, houve uma consternação nacional e mundial que se estendeu por vários meses. E mesmo, meus amados, a despeito das reformas que a partir de então se realizaram nas pistas do aeroporto de Congonhas, como, por exemplo, a inclusão dos groovings, que são ranhuras nas pistas que auxiliam no processo de frenagem das aeronaves, até hoje existem pessoas que ainda têm medo de embarcar em qualquer voo com destino àquele aeroporto, devido às suas pistas mundialmente reconhecidas como sendo curtas, com os seus apenas 1.940 metros de extensão. A TAM Linhas Aéreas, meus amados, atualmente se denomina LATAM Airlines Brasil. – 25 de janeiro de 2019. A barragem de Brumadinho, no interior do estado de Minas Gerais, se rompe, se constituindo no maior acidente humanitário, de trabalho e ambiental da nossa história. Em menos de meia hora, 270 vidas foram ceifadas. A cidade e seus arredores foram devastados pela lama. E o trabalho de busca aos corpos se estendeu por praticamente um ano. E até hoje, nem todos os corpos foram encontrados. E isso ocorreu praticamente antes mesmo da população se recuperar de uma outra ocorrência similar, que consistiu no rompimento da barragem de Mariana, outra cidade do interior do estado de Minas Gerais, ocorrido em 5 de novembro de 2015, ocasionando outro grande desastre ambiental e a morte de 18 vítimas, sendo que uma também, até o dia de hoje, ainda não foi localizada. Ambos os acidentes causaram grande comoção nacional e internacional durante meses seguidos, e certamente os mesmos subsistem na memória do povo brasileiro até o dia de hoje, principalmente dos habitantes locais sobreviventes e dos que perderam algum conhecido ou ente querido dessas catástrofes. Março de 2020. Primeira vítima fatal da pandemia do novo coronavírus no Brasil, ocorrida na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, meus irmãos, houve comoção e preocupação geral, porque muitos não acreditavam que esse mal, surgido tão distante,
do outro lado do globo terrestre pudesse chegar até aqui e nem ainda com tamanha intensidade. Mas ocorre, meus amados, que a população do país havia acabado de se esbaldar na folia carnavalesca. E nem as autoridades governamentais, e nem mesmo os populares deram um mínimo de atenção às advertências acerca do perigo das aglomerações, principalmente com turistas estrangeiros, que se faziam desde o mês de novembro do ano anterior, ou seja, 2019, exatamente 5 meses antes. Advertências que provinham principalmente da China e da OMS. Então o mal já estava feito. E a partir daí, meus amados, a peste se alastrou. E o número de vítimas fatais se elevou dia após dia, dando a sensação de que nunca iria parar. Foram milhares de mortos todos os dias e dezenas de milhares de pessoas infectadas diariamente. E as imagens chocantes de corpos deixados pelas ruas e outros mantidos no exterior dos hospitais por falta de espaço nas câmaras frigoríficas, assim como as imagens dos sepultamentos coletivos, foram chocantes e marcantes para todo mundo. E o povo temeu. Resistiu no começo, mas aceitou se isolar, adotando firmemente as medidas de prevenção. Parecia, meus amados, que haveria uma consternação duradoura diante de uma catástrofe extensa, inusitada e de muito maior dimensão do que as que antes apresentamos. Mas depois de algum tempo, meus irmãos, a população se acostumou com a tragédia e se rebelou contra as autoridades. E hoje, as milhares de mortes diárias e as mais de 230 mil vidas consumidas pela peste no nosso país já não causam qualquer impacto na população, que, assimilando o mal e desafiando a própria segurança, anda pelas ruas sem uso de máscara de proteção ou com as máscaras mal posicionadas e voltou a se aglomerar como se tudo estivesse normal, desconsiderando que a pandemia ainda se encontra presente e muito ativa. Os números de mortos voltaram a aumentar, assim como as internações hospitalares, justamente como havia sido advertido pelas autoridades sanitárias devido às aglomerações do fim de ano. Indiferentes ao perigo e mesmo diante das novas mutações mais perigosas do vírus, o povo desafia a segunda onda pandêmica. E as pessoas já abandonaram a prática da higienização das mãos, o distanciamento interpessoal e o correto uso das máscaras, coisas exigidas pelas autoridades. O povo se cansou da prevenção e decidiu ignorar o vírus. Mas, pelo visto, meus amados, ele está decidido a não nos ignorar.
se as pessoas abandonam rapidamente as leis de Deus, o que se dirá das leis dos homens? Salmo 107, 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso, disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Oséias 8, 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Meus amados, muito se falou em um novo normal no início da pandemia, e todos pensávamos em uma mudança radical de atitude das pessoas com relação a Deus, principalmente, com relação à vida e aos irmãos. Ninguém poderia supor que esse novo normal seria o convívio em clima de harmonia e naturalidade com a tragédia. E que, além disso, nada iria mudar. As ocorrências que descrevemos aqui são as últimas de grande impacto na vida do povo do nosso país. Mas o que se pode observar é que o povo se tornou insensível ao fato de estarem novamente os hospitais, e em particular as UTIs, lotadas e com filas de espera para um atendimento que não consegue esperar. Também se tornaram indiferentes ao trabalho árduo de médicos, enfermeiros e auxiliares que tentam a todo custo e com o risco das suas próprias vidas salvar vidas. As mesmas vidas que, sem qualquer preocupação, formavam as aglomerações do fim de ano. Nem mesmo o drama caótico vivido pelo povo de Manaus foi capaz de convencer as pessoas a se precaver. O povo se revelou como sendo pessoas insensíveis, egocentristas e irresponsáveis, porque alguns, principalmente os mais jovens, estão vivendo na rebeldia e contraindo o vírus, a maioria com sintomas leves ou assintomáticos, mas o estão difundindo de forma indiscriminada para muitos do grupo de risco, principalmente os da própria família. E as mortes estão ocorrendo em todas as faixas etárias, até mesmo entre os jovens. São pessoas vazias de Deus e que desprezam a vida. Ora, quem não zela pela própria vida, não pode zelar pela vida dos seus próximos. Quem não ama a si mesmo, nem ao seu irmão, também não pode amar a Deus. Efésios 5, 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 1 de João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E quanto às autoridades, meus amados, o que temos observado é um cenário deplorável. Primeiramente, foi um descaso e uma total incompetência para conter esse mal desde o começo. Não quiseram cancelar o carnaval do ano passado, certamente por ser esse evento uma grande fonte de receita para o país devido à afluência de turistas, mesmo a despeito de toda a aglomeração. Deram maior importância ao dinheiro do que às vidas das pessoas. E como não deram a devida importância às advertências, tivemos que amargar praticamente 6 meses de economia estagnada, devido ao isolamento social. Uma coisa da qual uma grande parte da população, a maior parte da população ainda não conseguiu se recuperar. Trocaram 4 dias sem arrecadação, que é o carnaval, por 6 meses sem trabalho, sem movimento da economia. Mas agora, meus amados, para este ano, sem outra alternativa, o carnaval já foi cancelado antecipadamente. Mas isso custou centenas de milhares de vidas para que aprendessem. E enquanto a epidemia se expandia, a população pôde observar uma disputa pelo poder entre as autoridades do país, que, tripudiando sobre o sofrimento dos enfermos e daqueles que estavam perdendo os seus entes queridos para o vírus, seguiam numa insensata queda de braços. Vimos também pessoas comuns, em atitudes incomuns, transitando pelas ruas sem o uso de máscaras ou de forma não permitida. E essas pessoas sendo atingidas por medidas extremas, como até mesmo a prisão, enquanto os criminosos mais perigosos do país foram libertados do cárcere, libertados em massa, para serem protegidos do contágio, deixando a população à mercê do ódio dos mesmos e dos seus sentimentos de vingança. O Estado não foi capaz de proteger o transporte público, porque mesmo a despeito da exigência do isolamento, não bloquearam assentos nos ônibus e tampouco conseguiram controlar a quantidade de passageiros viajando em pé. Ou seja, nos transportes nunca houve qualquer tipo de distanciamento entre as pessoas e não há até o dia de hoje. São ônibus, trens e metrôs superlotados, principalmente nos horários de pico, e as pessoas viajando enlatadas como se fossem sardinhas, em total exposição ao contágio. Esse, meus amados, é o nosso novo normal, que de novo não tem muito, mas apenas a decepção de uma população sofrida e subjugada por interesses políticos e corrupção. Provérbios 29, 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. 2 de Pedro 2, 9. A
Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Meus irmãos, obviamente, todas as expectativas geradas no início da pandemia foram frustradas. Muito se falou em uma conversão massiva de pessoas a Jesus, o que até agora não ocorreu. Também foi esperada uma abreviação do período de vigência desse mal, o que também não sucedeu. Muito embora, meus irmãos, a vacina está chegando com uma permissão do Senhor. Também se afirmou que o vírus não entraria nas igrejas e que não alcançaria o povo de Deus. Mas ele entrou e vitimou a muitos irmãos, inclusive com a morte. Muito se falou em um novo normal e muito se especulou como seria esse novo normal. Mas a verdade, meus amados, é que a pandemia ainda está fora de controle. O que certamente só vai ocorrer após a aplicação massiva da vacina. E a situação no mundo está muito longe do normal. Na verdade, está tudo mal e nada há de novo. Tudo segue igual que antes, com um agravante. Somam-se hoje as vítimas do trânsito, da criminalidade e das enfermidades normais, milhões de vidas ceifadas pela pandemia. O mundo está sendo dizimado pela doença. Mas as pessoas procedem, meus amados, como se tudo estivesse normal. E dizem que está tudo normal. Ao contrário do que parecia e se esperava, ao invés de se voltarem para aquele que tem poder para livrar o mundo imediatamente dessa doença, dessa ameaça, o Senhor Jesus, as pessoas optaram por se adequar ao mal e desprezar aquele que pode sarar esta terra e nos livrar não só deste, mas de todos os males. Mas por que razão essa pandemia está alcançando essa proporção gigantesca? Por que o Senhor ainda não retirou esse mal do nosso meio? A resposta é simples, meus amados irmãos. Porque nada mudou. Deus não constatou mudanças nos povos das nações da terra. O mundo de hoje não difere daquele do passado, que lemos na Bíblia. As pessoas são rebeldes por natureza, são contumazes e não querem saber de Deus. Segunda de Crônicas 7, 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eclesiastes 1, 10. Há alguma coisa de que se possa dizer?
Vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois. Meus amados, Deus estava descontente com o homem. E continua descontente. Porque se algo mudou, meus irmãos, não foi para melhor. Deus se ira com as nossas atitudes, com a rebeldia e com o desprezo a Ele. Então vem as sanções. Nós não fomos criados para a morte, nem mesmo para a doença. E assim, para o ser humano, tanto uma quanto a outra ocorrência são motivos de sofrimento e tristeza. Está claro que a vida provém de Deus, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Mas deixamos claro que a morte e as enfermidades chegam a nós através do maligno, mas elas só alcançam as pessoas com a permissão de Deus. E sempre para cumprir com algum propósito específico. O Senhor nos criou perfeitos, sãos e aptos para a vida eterna. No entanto, meus amados irmãos, o pecado nos tornou susceptíveis às aflições do mundo. Mas as pessoas não estão pensando nisso. Todos sabem que um dia haveremos de morrer e prestar contas das nossas vidas. Mas as pessoas preferem não tocar nesse assunto. Vejamos algumas passagens bíblicas onde a ira do Senhor se manifestou contra o seu povo e as consequências sofridas pelos rebeldes que desprezaram os caminhos do Senhor. Números 12, 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Números 32, 13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-os andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Deuteronômio 32, 18. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em que não há lealdade.
Isaías 5, 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Meus amados, no trecho inicial que apresentamos, vemos a mulher sunamita, diante da morte do seu filho, gerado milagrosamente, segundo a profecia dada a ela por Eliseu, correndo ao encontro do profeta em uma atitude inusitada, mas declarando a todos que estava tudo bem. Na verdade, meus irmãos, não estava nada bem, porque o seu filho amado havia morrido subitamente. Ora, essa expressão usada pela sunamita, tudo vai bem, era uma expressão da fé. Fé em Deus e no homem de Deus. E a prova disso é que, ao detectar a morte do menino, ela recorreu imediatamente ao Senhor através de Eliseu. Ela não chorou, não murmurou, sequer comentou o fato com qualquer pessoa, nem mesmo com seu marido. Ela recorreu a Deus em primeiro lugar. Ela creu no milagre. E o menino foi ressuscitado pelo profeta de Deus. Mas a única semelhança, meus amados, que temos nos dias de hoje com a história da sunamita é que as pessoas hoje também dizem que está tudo bem, que está tudo normal, quando em verdade nem tudo está bem. São reações idênticas a situações muito diferentes. Podemos até dizer que elas têm sentidos opostos, porque esse é um mundo sem fé, que está se afundando dia após dia. E as pessoas dizem que tudo está bem e procedem como se tudo realmente estivesse bem, para justificar a satisfação dos desejos maliciosos dos seus corações. Mas como não querem saber de Deus, subentende-se que está tudo mal. Não existe fé no Deus que tem poder para curar, livrar e salvar. O que existe sim, meus irmãos, é uma demonstração de desprezo, tanto pelas orientações dos órgãos de segurança sanitária, quanto às leis de Deus. E diante desse quadro, te parece, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus deveria interromper a sua obra? É claro que não, porque ela ainda não está completa. E não está completa porque o povo não mudou. Ao invés de um novo normal,
Podemos descrever o momento atual simplesmente assim: tudo normal, mas mal. E nada novo. Mateus 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 2 de Crônicas 16:12. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Meus amados, historicamente, as formas que Deus usa para repreender o seu povo e o chamar à realidade são praga, peste e fome. Nesse caso específico da pandemia, temos a peste. Não pode ser que todo esse sofrimento a que estamos submetidos há mais de um ano não sirva para nada. Mas aparentemente, meus irmãos, é assim mesmo. Observe alguns aspectos importantes. Porventura, a corrupção deu alguma trégua durante a pandemia? Não, meus irmãos, claro que não. Ao contrário, ela se agravou ainda mais. Vários dentre os que detêm autoridade se aproveitaram desse momento em benefício próprio. Alguns até já estão presos. E isso demonstra o quanto o temor do Senhor está distante das pessoas, assim como o amor ao próximo. Porque roubar do dinheiro público destinado a atender a população e salvar vidas num momento tão crítico é uma prova de insensibilidade, algo inconcebível, um ato demoníaco. Mas infelizmente, meus amados, é justamente o que temos visto. Não existe uma real preocupação com as pessoas. Observe que várias autoridades contraíram a doença. Mas vejam quantos morreram. Nenhum. Todos eles têm atendimento nos melhores hospitais do país e do exterior. Tudo pago com o nosso dinheiro. Enquanto a população padece nas instalações precárias do serviço público, sem conseguir vaga ou atendimento adequado por falta de profissionais, falta de equipamentos ou falta de medicamentos. Se os nossos governantes e políticos tivessem que buscar atendimento nos hospitais da rede pública, é possível que a população recebesse um tratamento mais humano. Só existe uma solução para o problema deste mundo, e é justamente aquela que o mundo não quer adotar: se aproximar de Deus, amar e temer ao Senhor Jesus. Jesus se referiu, meus amados, ao princípio de dores. E creia que já estamos nele. E se isso é o princípio, subentende-se que mais há por vir.
sofrimento seria necessário para sensibilizar esse povo? Infelizmente, meus amados, a conclusão a que chegamos é que o mundo só irá mudar quando Jesus retornar em glória como grande rei e juiz, com todo o poder sobre os céus e a terra. Aí algumas pessoas, não todas, vão compreender e crer que Ele é o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Mateus 24, 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo vai bem, tudo normal e nada de novo. O ser humano, meus irmãos, continua a desafiar as leis de Deus, a ignorar o sacrifício de Jesus. Inclusive, meus amados, os irmãos que se dizem evangélicos, mas seguem a extinta lei de Moisés. Atenção, meus amados irmãos. Se Jesus pôs fim à lei de Moisés, não é para continuarmos nela. Porque senão estamos negando a Jesus e a toda a sua obra. Deus nos quer, meus amados, na obediência e não na rebeldia. A pandemia não veio para nós, mas ela nos atinge também. E isso, naturalmente, com a permissão do Senhor. E existe uma razão para isso. Deus está julgando o mundo, mas está também disciplinando o seu povo. Deus quer ver mudanças, meus amados. O mundo praticamente não irá mudar, razão pela qual já está condenado. Mas nós, que somos de Deus e não pertencemos a este mundo, temos sim que mudar. Temos que melhorar, que buscar as verdades de Deus e dedicar maior fidelidade ao nosso Criador. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Alguém aí se apresenta? Deus está sancionando o mundo, mas está corrigindo o seu povo. Despertai, povo de Deus. Zacarias 1:1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor.
Romanos 10, 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Efésios 5, 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glórias a Deus! Pois é assim, meus amados irmãos. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, ouvir a voz de Deus e gerar mudanças urgentes no nosso meio. O Senhor está irado com o seu povo, porque a despeito de todo o sofrimento que o mundo está vivendo, o novo normal para o povo de Deus consiste, na verdade, em um nada novo. É muito fácil vermos os erros dos outros, mas precisamos nos conscientizar de que nós também erramos e que Deus vê as falhas dos ímpios, mas também vê as nossas. E que a igreja está enferma, porque está distante da palavra de Deus. Mentiras, idolatria, desamor, tudo isso dentro da igreja, da casa de Deus. Os valores foram mudados. Você quer ver, meu amado irmão, minha amada irmã? Existem muitos crentes que estão vivendo como se fossem do mundo, no adultério, na fornicação, no vício, nas drogas, na pornografia, no engano, na soberba e na injustiça. Muitos abandonaram não apenas as medidas de prevenção contra a pandemia, mas também os mandamentos de Deus e as práticas fundamentais da comunidade evangélica. Alguns já não leem mais a Bíblia, outros sequer já leram por completa uma única vez. A grande maioria dos irmãos está preso ao Antigo Testamento e ao Antigo Pacto da Lei de Moisés. Tudo isso abolido por Jesus. Estão vivendo no judaísmo, ao invés do cristianismo e da graça. O novo tratado, o Novo Testamento, a doutrina dada pelo Senhor para nós que somos gentios. E o único caminho para a salvação. E seguem dizendo que são crentes e são salvos. Outros deixaram de orar, abandonaram a fé na oração, porque por alguma razão, algum dos seus pedidos não foi atendido, o que certamente foi para o bem e não para o mal. Outros deixaram de congregar. E muitos que ainda mantêm o hábito da congregação, quando existe uma partida de futebol, ou o último capítulo da novela, ou algum compromisso que lhes pareça mais interessante, voltam as suas costas para o Senhor e priorizam a diversão
e o prazer momentâneo. Trocam a primogenitura por um prato de lentilha. O Senhor não pode estar feliz, meus irmãos, estando em segundo plano nas nossas vidas, já que nós estamos em primeiro plano na vida dele. Outros não devolvem os dízimos, que são do Senhor, e não participam da obra de Deus, porque amam mais ao dinheiro do que ao próprio Deus. O Deus que nos dá o dinheiro. E estão na desobediência, porque as ofertas alçadas, essas sim são voluntárias, porém os dízimos são uma obrigação estabelecida por Deus para a manutenção da sua obra e da sua casa. É algo que já é de Deus, não nos pertence. Pode estar nas nossas mãos, mas não é nosso. Existem casais, meus amados, que não se entendem e não se falam nem mesmo diante do altar de Deus. E isso, meus amados, por meses seguidos. Alguns transformaram o lar, que é um ambiente de paz, um ambiente familiar, em um campo de batalha. Outros irmãos e irmãs comparecem aos cultos apenas na esperança de encontrar namoro. Alguns vão à congregação apenas para vender seus produtos. E outros, meus amados, para gerar intriga entre os irmãos. E você pensa que Deus não está vendo tudo isso? A palavra de Deus nos assegura, meus amados, que o julgamento se inicia pela igreja, pelos que são do Senhor, numa indicação de que nós temos que ser pessoas exemplares e não crentes de fachada. Precisamos, meus amados, ser crentes no coração e não na testa. Porque alguém pode enganar a todo mundo, mas ninguém consegue enganar a Deus. Meus amados, as mudanças que Deus está esperando são principalmente da nossa parte. Creiam, meus amados, que quando Deus vê outra atitude no meio do seu povo, os crentes com conhecimento de Deus e fidelidade a Ele, realmente voltados para Ele, somente para Ele, vivendo na fé do Jesus ressuscitado e glorificado, e não mais no Jesus homem ou no Jesus crucificado, abandonando a idolatria do copo de água, do sal grosso, da água do Rio Jordão, do broto de feijão, e a mentira e a prática do judaísmo, dos jejuns, dos batismos nas águas, da subida aos montes e das vigílias. Quando tudo isso sair do nosso meio, meus amados, não haverá praga alguma, nem peste, nem fome, nem qualquer maldição que possa nos abalar. O mundo, meus amados, já está julgado. Mas Deus pode aliviar esse sofrimento de sobre todos nós, inclusive do mundo, por amor de nós. Mas somente quando Ele encontrar no nosso meio, meus irmãos, a genuína fé e o amor, que hoje se tornaram coisa rara no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. Vale a pena
Vale a pena, meus amados, lembrar mais uma vez que isso é apenas o princípio das dores. Glórias ao nosso Deus. Dê um forte glórias a Deus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos, na sequência, apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer no final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu amado irmão e minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também, não saiam do nosso canal. Continuem conosco. Aproveitem para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. O princípio das dores, meus amados, para nós deveria ser o princípio da paz. Diga amém.